Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus nos faz uma exortação. Nesse último dia do tempo comum, onde nós estamos já se preparando para o Natal do Senhor, para adentrar ao advento do Senhor. Assim nós contemplamos esse Evangelho onde Jesus Cristo vai nos exortar para tomar cuidado, para que o nosso coração não se torne insensível. E o que pode tornar o nosso coração insensível? O que torna o nosso coração insensível, incapaz de sentir a Deus, de perceber a presença de Deus, de perceber as moções do Espírito Santo, o que torna o nosso coração insensível, Jesus vai dizer: a gula, a embriaguez e as preocupações da vida. 3 males que nós precisamos tomar muito cuidado. A gula, porque é uma necessidade natural da nossa natureza humana, porque todos nós dependemos de se alimentar para sobreviver. Por isso que a gula é o excesso desse alimentar, é o excesso dessa necessidade natural. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com essa gula, porque ela vai como que motivando, inflamando os desejos dos prazeres, dos sabores dessa terra, e vai nos afastando daquilo que é o desejo dos sabores das coisas celestes. A gula é essa primeira realidade que nós precisamos tomar cuidado. Depois, a embriaguez. A embriaguez aqui não é somente bebidas alcoólicas ou alguma outra coisa tóxica que pode tornar a nossa consciência incapaz de agir com liberdade e fazer a melhor escolha. Mas a embriaguez, ela relaciona tudo aquilo que pode roubar a nossa atenção, o nosso pensamento de Deus e tornar incapaz a nossa consciência de realmente escolher bem, escolher a nossa salvação. Porque o pecado, ele faz isso. Os prazeres desse mundo, ele faz isso. Ele embriagam a nossa vida, a nossa consciência, nos tornando incapazes de escolher o bem, de viver e de agir com plena liberdade. Depois nós temos as preocupações da vida, que são os bens materiais, que são as necessidades que nós até temos algumas necessidades nessa vida, mas quando nós colocamos a nossa vida inclinada unicamente para alcançar essas necessidades, aí começa a adentrar desordens em nossa vida. E essas desordens vão realizando dia após dia um afastamento do nosso coração de Deus. E assim o nosso coração vai se tornando insensível a essas moções do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo, depois que fala dessas 3 realidades que nós precisamos ter cuidado, no final do Evangelho ele vai dizer: portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Aqui nós vemos um ensinamento importante. Jesus nos fala sobre a oração, rezar a todo momento. O que significa isso? Significa estar vigilante, porque quando nós estamos vigilantes a Deus e as coisas de Deus,
nós dialogamos com Deus em todo momento. Nós tornamos a nossa vida uma verdadeira oração, porque estando vigilantes, estaremos sempre em diálogo com Deus. E é claro que é necessário, muitas vezes, parar algum momento para conversar com Deus, para crescer na nossa intimidade com Ele, na meditação da palavra, na nossa oração pessoal. Isso é muito essencial, porque só assim nós teremos essa experiência diária de relação com Deus. E tendo essa experiência diária de relação com Deus, nós conseguiremos sempre estar percebendo, estar sendo sensíveis a essa presença divina na nossa vida. E quando assim nós permanecemos, nós vamos aprendendo a lutar mais contra todas essas outras coisas que nos atrapalham, nos roubam a salvação e vão nos tirando o foco daquilo que é o fim último da nossa vida, que é a vida eterna. Por isso que Jesus hoje vai nos chamar a atenção sobre isso, para que o nosso coração não fique insensível a Deus, às coisas de Deus, à obra de Deus, mas que nós possamos verdadeiramente crescer na nossa vida de oração para combater a gula, a embriaguez e toda preocupação dessa vida, tendo fé em Jesus Cristo, esperança na vida eterna e vivendo o amor, que é sim esse grande mandamento da lei de Deus, que é aquilo que nos salva e faz com que a obra de salvação seja transmitida através de cada um de nós. Assim, nós vamos perseverando e continuando essa grande caminhada, que é de seguir a Cristo através desses exercícios espirituais que Ele mesmo nos dá para que possamos permanecer no seu caminho e alcançar o prêmio eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.